O Meteoro Brasil foi alertado sobre a possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar. Agora foi a vez da polícia reconhecer em uma notícia da Folha Democrata. Vamos tentar entender como seria essa fuga do Jair e o que está sendo feito sobre isso agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro Zambarda já está com a gente aqui na tela. Você pode seguir o Pedro no @dropsdejogos, @pedrosólidos também, e pode me seguir nas redes sociais aqui no @lu.junior se você quiser. Pedro, é uma fuga, é um risco de fuga mesmo, né? É um risco de fuga mesmo, Lúcio. Teve uma ocasião aqui, em um dos plantões nossos, eu recebi uma ligação, na semana que o Lindbergh denunciou que a casa do Bolsonaro, naquele condomínio solar, é próxima da Embaixada dos Estados Unidos. Foi numa sexta-feira. O Lindbergh gravou um vídeo, ele falou bastante. Eu recebi alguns telefonemas no domingo de gente que tem contato na Polícia Federal falando: ó, Pedro, transforma em manchete isso, eu tô entrando em contato com outros jornalistas, porque o Bolsonaro tá com risco de fuga. A gente não tá localizando os policiais em Campana aqui. Isso resultou, eu liguei imediatamente para a nossa chefa, a Ana Lesnoves, que a gente transformou isso num destaque em um dos plantões. Essa notícia saiu em outros lugares, saiu na Globo News, saiu em todos os lugares que eu vi que estavam mais cobrindo essa questão do julgamento. Foi antes do julgamento do Bolsonaro, gente. E aí virou uma decisão do Alexandre de Moraes de reforçar o policiamento, que eles inclusive ventilaram a possibilidade de colocar policiais dentro da casa, onde o Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. E aí hoje saiu uma notícia, Luz, porque assim, o site da Folha Democrata, para quem não sabe, a gente é uma equipe pequenininha e o site é atualizado automaticamente com notícias públicas. Então eu vi uma notícia da Agência Brasil que saiu publicada no site, que a polícia admitiu que não tinha gente vigiando a casa do Bolsonaro. A polícia, tá? E aí eu vou ler a nota na íntegra. Isso é preocupante, tá? Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa do Bolsonaro. Secretaria reconheceu... Eu não tô falando com isso que o Jair vai fugir, tá, gente? Mas é importante dizer que podia ter acontecido. O fato deles reconhecerem falhas é bom. Secretaria reconheceu que 2 seguranças saíram do imóvel em um Jeep Compass, sendo identificados no relatório de entradas e saídas somente como pessoas e não com seus nomes. Eles não tinham a identificação de seguranças do Bolsonaro, Lúcio. Isso não pode acontecer. E se ele foge num porta-malas, se ele foge em algum outro lugar... Porque, assim, essa ameaça de fuga aconteceu porque teve gente no círculo dos bolsonaristas ventilando isso também. É que o Bolsonaro, eu acho que não fugiu porque o filho dele se ferrou nos Estados Unidos. Então, acho que ele fez um cálculo. Mas isso aqui aconteceu, tá, gente? Lá no condomínio solar de Brasília. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o CEAP, enviou nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, as explicações solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre possíveis falhas no monitoramento da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Na sexta, dia 19, Moraes pediu ao órgão que é responsável pela Polícia Penal o envio de informações detalhadas sobre a entrada e saída de veículos no dia 12 de setembro, um dia após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pela corte. O ministro cobrou explicações sobre 2 vistorias feitas às 1h16 e às 16h22. Ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes estabeleceu que todos os carros da residência e de visitantes devem ser inspecionados pelos policiais penais responsáveis pelo monitoramento do ex-presidente. A secretaria reconheceu que 2 seguranças do ex-presidente saíram do imóvel às 1h16 dentro de um Jeep Compass e foram identificadas no relatório de entradas e saídas somente como pessoas e não com seus nomes. Os seguranças deixaram a residência e retornaram 10 minutos depois com uma terceira pessoa que se tratava de mais um segurança. Sobre a falha de identificação ocorrida às 16h22, os agentes reconheceram que o veículo saiu novamente da casa e não houve menção de que apenas os seguranças estavam no veículo. Além disso, não foram feitas as imagens da inspeção. É fundamental isso, gente. Precisa de nome e precisa das imagens. Sabe, é o que o chat está falando aqui. Estão fazendo corpo mole com ele. Sabe, eu não tô falando, gente, de uma pessoa que foi condenada a uma pena pequena. É 27 anos.
Esse cara foi condenado por golpe de Estado, Lúcio. É um absurdo isso aqui. Precisa ter monitor. Tem que ter. Eu quero câmera em tudo. Não é pra gente não saber onde esse cara tá. O órgão relatou que um agente responsável pelo monitoramento precisou comparecer à administração do condomínio solar em Brasília, onde Bolsonaro mora, para obter essas imagens. Sobre essa imagem, ressalta-se que o condomínio não a disponibilizou de imediato, informando que consultaria seu setor jurídico e, posteriormente, entraria em contato para fornecê-la, disse o órgão. No entendimento da SEAP, as falhas de identificação não comprometeram a realização de vistorias na casa de Bolsonaro. A ausência de identificação nominal dos eventos mencionados não comprometeu o objetivo principal da vistoria veicular, havendo apenas a não identificação de passageiros e do condutor, os quais foram devidamente informados no relatório, ora apresentado. Salienta-se que os membros da equipe de monitoramento informaram os motivos do erro material no relatório, declarou ao STF. Aí tem as informações aqui da prisão do Bolsonaro, reportagem da Agência Brasil, como eu falei para vocês, tem um sistema automático de atualizações do site, que eu toco, inclusive com lives pela manhã, que às vezes eu tenho a honra de ter o Lúcio na audiência. O Lúcio já sempre te assisto. Lá. E aí, só para inteirar, né, Lúcio? O medo não é de agora. Lá em agosto, o maior criminalista em atividade, o Kaká, escreveu sobre isso. Eu não vou ler o texto inteiro do Kaká, mas vou ler só o primeiro parágrafo, e ele diz aqui. Foi no dia de 71 anos do suicídio do Vargas. O competente, sério e diligente deputado Lindbergh Farias fez uma denúncia que preocupa. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, com tornozeleira, mas sem o necessário controle externo dos seus movimentos. Ou seja, se resolver fugir para uma embaixada americana, ele estará a 10 minutos de protagonizar a humilhante cena de um ex-presidente da República se escondendo da justiça como um rato. Todas essas notícias tanto são verdade, Lúcio. Aí eu peguei uma notícia de agosto, peguei uma notícia do dia 24 de setembro, que foi ontem. E aí hoje no ICL Notícias, o Panunzio gravou esse corte aqui no Desperta, falando: histórico de intenção de fuga de Bolsonaro pode fazer com que as cautelares contra ele sejam mantidas. E aí vamos ouvir o nosso colega 2 minutinhos só de comentário. Vamos começar pela notícia central hoje aqui no site do ICL, notícia escrita pela nossa queridíssima Juliana Dalpiva. Defesa de Bolsonaro pede fim das cautelares, mas a PGR, que não é boba nem nada, segue avaliando o risco de fuga e a decisão vai caber ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, isso aqui trata do que vai acontecer com o Bolsonaro entre o momento em que é prolatada a sentença, né? E depois ela ainda carece da resolução de pelo menos um recurso, que é o embargo de declaração, e a partir daí o Bolsonaro ainda é um homem livre. Por quê? Está condenado, mas não transitou em julgado. Só quando vier a carta de sentença mandando ele cumprir a cadeia a que foi condenado, é que aí sim Bolsonaro passa a ser recolhido. Mas o que acontece com ele nesse intervalo, né, entre o julgamento e o momento em que ele será transformado, em que a sentença terá o seu trânsito em julgado? Ele, em tese, tecnicamente, é um homem livre, porque ele não pode mais coagir as autoridades, porque o processo já está extinto, né? Então, agora resta definir o que vai ser feito. Aqui tem um problema, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe, já 2 vezes deixou clara a sua intenção de se mandar, né? Não só em declarações, mas ele tomou providência com relação a isso. No Carnaval de 23, ele foi passar lá dentro, de 24, aliás, ele foi passar lá dentro da Embaixada da Hungria. Passou 4 dias lá, apavorado, porque, com a perspectiva de ser preso, né? E depois disso encontraram no telefone celular dele a minuta de um pedido de asilo a Javier Milei, na Argentina. Então, a intenção de fugir pode fazer com que o Bolsonaro seja mantido com as atuais cautelares, né? Mas ele não quer só derrubar essas medidas, ele quer mais do que isso. Ele quer ficar livre da tornozeleira e quer voltar a lacrar nas redes sociais. Também pretende se ver livre da proibição de visitar embaixadas e consulados. Aí pergunto para você, sinceramente, meu amigo que está me assistindo aí essa hora da manhã, o que o Bolsonaro quer fazer em embaixada e consulado? Fazer visita de cortesia lá para o embaixador? Conhecer o adido cultural? Não. Ele quer mesmo preparar um plano de fuga. Ele morre de medo de ir preso. Ele morre de medo de ir preso, Lúcio.
Tem uma entrevista muito boa do Panunzi aqui no Meteoro Repórter, que ele fala inclusive sobre a questão do PCC e dos laços deles com fintechs e também até com parlamentares de extrema-direita. Como é que você vê essa situação toda, Lúcio? A gente sabe que é um risco de fuga eterno, né? O Bolsonaro, se ele pudesse, ele já teria fugido há muito tempo. Quando ele vai numa embaixada e dorme na embaixada, ele não vai lá fazer uma visitinha. Ele não vai lá só fazer uma festa do pijama com o embaixador, né? Ele vai lá com propósitos. Aí quando tem um arquivo minhafuga.doc, né? Não era assim, né? Mas tô brincando, né? No celular... Minhafugafinal.doc. Exato. Também tem claras intenções. Então, me parece até que tudo isso, todo esse pedido de cautelar da defesa, o juiz que vai avaliar isso até olha e fala, pô, tá me tirando. Não é possível, tá achando que eu sou trouxa. Porque são muitos as provas, não são nem indícios, são provas de uma fuga iminente. E agora, vocês imaginam esse homem em outro país, conseguindo uma fuga em outro país, atacando a nossa soberania, a nossa democracia, como o filho dele está fazendo, né? Com o apoio popular que ele tem, diferente do filho dele. Então, não pode, imagina, seria uma derrota. Seria uma derrota para a democracia, seria uma derrota para a justiça brasileira, seria uma derrota para o Brasil se esse homem fugisse. E quando a gente fala, né, de afrouxamento da questão de ficar, de fato, próximo à casa do Bolsonaro, fazer toda a verificação, ele pode sair no porta-mala de um carro. Né? Ele tem várias formas. E olha, imaginar o Bolsonaro num porta-mala de um carro poderia parecer humilhante para ele, mas ele não está nem aí nesse momento. Ele agora vai se segurar no que ele tem. Então tem que sim ser muito, muito rigoroso nesse controle. E se for o caso, manda para a papuda de uma vez. Manda pra papuda de uma vez. Ele tá criando as condições para ele não ter uma prisão domiciliar, ele não vai ter relaxamento nenhum. Porque tá somando prova atrás de prova atrás de prova que esse cara precisa ser parado, gente. E se for falar assim, né, que nesse caso, Pedro, ele é pouco inteligente, né? Não só nesse caso, mas especialmente nesse caso, ele é pouco inteligente, porque a gente vê outros condenados aí, como, por exemplo, o Collor, que ficou quietinho na dele, aí foi lá, conseguiu uma prova de uma necessidade médica e conseguiu uma prisão domiciliar. Se ele tivesse ficado na dele, se o filho dele não tivesse aí fazendo todo esse bololô fora do país, estão brigando também. Possivelmente ele conseguiria uma prisão domiciliar. O que a gente quer de verdade é papuda, meu irmão. Merece e muito ir pra papuda. E pagar pelos seus atos. Nós ficamos por aqui, né, Pedro? Digam o que vocês acham aí nos comentários. Papuda, domiciliar. Digam onde vocês querem Jair Bolsonaro no coração de vocês. Para onde vocês mandariam o Bolsonaro, né? Mas cuidado com essa mensagem aí. Grande abraço, até a próxima.